Te adorar, Senhor Deus. Ao som, Deus, do piano, nós podemos, Senhor Deus, também cantar esse louvor, Senhor Deus, no nosso coração, que é um louvor tão conhecido, Senhor Deus, que diz, Senhor Deus, que nós descansaremos em Ti, Senhor Deus. Que assim seja, Senhor Deus, no nosso coração no dia de hoje. Que possamos estar realmente descansando no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente, Senhor Deus, das tempestades e dos ventos, Senhor Deus, seja lá o que estivermos passando, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que em Ti, Senhor Deus, nós estamos firmes, ó Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, ó Pai, e em Ti nós temos a segurança. Então eu peço, Senhor, que o Senhor sonde cada coração e cada vida aqui nesse lugar, que possamos prestar ao Senhor um culto verdadeiro, Senhor, um culto, ó Deus, que passe desse teto, Senhor Deus, e chegue até Ti, Senhor Deus, como um cheiro suave, ó Pai. Que o nosso coração, Senhor Deus, esteja quebrantado e entregue ao Senhor. Que nesta noite, Senhor Deus, possamos sair daqui, Senhor Deus, preenchidos pela Tua presença de tal forma, Senhor Deus, que haja um combustível a mais, Senhor Deus, para a nossa fé, para a nossa caminhada, ó Pai. Entregamos, Senhor Deus, a Ti agora tudo aquilo, Senhor Deus, que possa nos distrair, tudo aquilo, Senhor Deus, que queira tirar o foco na nossa adoração, que possamos, Senhor Deus, realmente nos conectarmos com o Senhor em espírito, Senhor Deus, e agradar o Seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Culto de noite, né? A gente já fica meio assim. Ai, tô cansado, trabalhei muito hoje. A gente fica meio assim, né, meus irmãos? Mas não pode não. A gente tem que, entregar tudo para Deus, porque é uma oportunidade, né? O Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para adorar Ele. Então que a gente faça valer a pena cada segundo que nós estivermos juntos. Amém? Bom, meus irmãos, vamos então começar com 2 hinos. Santo, Santo, Pai bondoso, e Deus nos guarde pelo Seu poder. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.
Irmãos, como é uma leitura muito grande, muito extensa, eu vou ler um, os irmãos leem o outro. Pode ser assim? Vamos alternar que eu acho que vai ficar legal. Odeio o que tem o coração dividido, mas amo a tua lei. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus estatutos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos seus estatutos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos louvar uma canção que é nova aqui na igreja, a gente nunca cantou, mas é uma canção muito conhecida. E o refrão dela é: Tu és bom, tu és bom, tu não me deixarás. A gente tem que ter essa certeza, essa confiança de que o Senhor
seja no fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus.
estar com o pastor Rafael. Tem que pegar mesmo, irmão? Podia continuar cantando aqui, né? Podia continuar adorando aqui. Poderia ficar adorando aqui, irmãos, muitas horas ainda, na presença de Deus, amém? Amém, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu estava sentindo muita presença de Deus aqui no nosso meio, irmãos. Sei que a irmã de Naí também. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então ao momento da palavra. Então, semana passada nós refletimos, irmãos, sobre o restante do capítulo 12, né? E a gente falou então sobre a saída do povo lá do Egito, onde a gente aprendeu ali, né? Que Deus prova que todo joelho vai se dobrar diante dele, porque o faraó teve que se dobrar aos pés do Senhor. A gente viu também que Deus proveu não só a salvação, mas Deus proveu ao seu povo os bens para eles poderem sair dali e ter uma vida digna. Nós vimos também, né, sobre o tempo de Deus, que o tempo de Deus às vezes não é o nosso, às vezes demora mais do que a gente espera ou aguarda, mas que o tempo de Deus é perfeito nos seus propósitos, irmãos. E hoje nós vamos entrar então, vamos falar hoje sobre o capítulo 13. Tá bom, irmãos? Capítulo 13, hoje nós vamos falar sobre o capítulo todo. Então, primeiramente, nós vamos ler versículos 1 ao 16. Êxodo capítulo 13, versículos 1 a 16. Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde flui leite e mel, vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum em todo o seu território. Nesse dia cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será como um sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esse estatuto na época certa, de ano em ano. Nós vamos irmãos conversar daqui a pouco, irmã Dinaí. Daqui a pouco eu vou falar da palavra não, tá, irmãos? Me causa assim eu não consigo me concentrar em ler a palavra como outras pessoas falando, tá? Tudo bem, isso não tem problema nenhum, tá? As crianças também aí, sem o som aí, por favor. Nesse dia, versículo 8, 9, né? Isso lhe será por sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpre esse estatuto na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Dediquem ao Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Resgatem como cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se porém não quiserem resgatá-la, quebrem no pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significa isso? Digam-nos: com mão poderosa o Senhor tirou do Egito, da casa da escravidão, quando o faraó resistiu
e recusou-se a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrifico ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgate todos os nossos primogênitos. Isso será como sinal na sua mão e marca na sua testa, que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso que nós tivemos até aqui, Pai. Esses louvores, Senhor, que falam tanto ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia que nos permitem, ó Deus, entrar em tua presença e te adorar. Como a irmã Tina Ribeiro falou na sua oração, Pai. Nós não somos dignos, Senhor, mas é pela tua graça que nós estamos na tua presença, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e leva-nos, Senhor, para uma vida mais e mais perto de ti a cada dia, Senhor. E agora, Senhor, nesse momento, a palavra seja um momento, Pai, de alimento espiritual para cada um de nós, Senhor. Que possamos estar com fome e sede da tua palavra, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, os versículos 1 a 16, nós vamos ver aqui as primeiras ordenanças que Deus vai dar ao seu povo. Então, após ele resgatar o povo do seu povo da escravidão, né, Deus vai começar a orientar o povo, né, e a maneira como ele faz isso vai nos dizer muito sobre aquilo que Deus julga importante, irmãos, o que Deus julga como mais importante para o povo. E a gente vai poder ver também como que Jesus fez algo muito semelhante conosco, na nova aliança. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aí, nesses versículos de 1 a 16, é que Deus estabelece então a lei dos primogênitos, e Deus estabelece também a Páscoa, que ele já havia estabelecido, mas como um memorial, né? Então, tanto a lei dos primogênitos como a Páscoa são aí memoriais. As primeiras instruções que Deus dá ao seu povo não são sobre organização militar, não são sobre política, não são sobre bem-estar social, nada disso. Elas são estabelecimentos memoriais e cultura espiritual, costumes espirituais. Ou seja, né, as primeiras ordens de Deus ao seu povo eram ordens didáticas, irmãos. Ordens com a intenção de educar, ensinar o povo a manter sempre viva a lembrança do que Deus havia feito por eles ali no Egito. Então, conforme a gente reflete sobre essas ordens de Deus que ele deu a Moisés ali, a gente vai também fazer um paralelo com o memorial que Jesus instituiu, né? E o que seriam esses memoriais, né, esses costumes que Deus estava ensinando ao povo ali? Se você ler o versículo, o capítulo, esse versículo que nós lemos, parece um pouco confuso. Numa primeira leitura você não vai entender o que está ali. Então eu vou explicar aos irmãos. A parte dos pães é muito fácil de entender. Então, primeiramente, a gente vai estabelecer a Páscoa, né, dando essas orientações de que o povo deveria, durante 7 dias, uma vez por ano, durante 7 dias, no primeiro mês, o mês de Abib, eles iriam então comer os pães sem fermento, os pães ázimos, como uma lembrança do sofrimento no tempo do Egito. Esse pão, a intenção desse pão era exatamente lembrar o povo os tempos de sofrimento do Egito. Poucas coisas, irmãos, têm maior efeito na nossa vida do que a comida. Poucas coisas têm mais efeito na nossa vida do que a comida. A gente come de maneira tão automática, né, que muitas vezes a gente não percebe o impacto que esse hábito de comer tem sobre nós, né? Além disso, muitas vezes no almoço do domingo, lá reunido com a família, a gente tem às vezes as maiores conversas entre família, né? Mas aqui a gente sempre uma vez pegando sobre a mesa, né? Sentar à mesa, falando sobre isso. Mas não só isso, né? Muitas vezes a gente está lá no trabalho, e qual é a hora que a gente mais espera? Menos raro não ser a hora de sair, né? É a hora do intervalo, é a hora do almoço. Você está doido, está com fome, você está doido para chegar a hora do almoço. Você de repente comer a sua marmita, ou você ir almoçar, de repente se quiser voltar no restaurante, não sei, né? Mas aí você fica esperando aquela hora do intervalo para você poder almoçar. Então, a comida é importante também,
gente está sempre buscando receitas, né? Para fazer uma comida gostosa, fazer algo diferente, porque vamos reconhecer, irmão, um dos maiores prazeres dessa vida é comer, irmãos. Um dos maiores prazeres dessa vida é comer. Quem não gosta, né? De uma boa refeição, de um bom lanche. Você quer receber alguém na sua casa bem, o que você vai fazer? Você vai preparar alguma comida. Você vai preparar alguma comida gostosa para a pessoa, né? Dias especiais também são marcados por quê? Por comida, né, irmãos? Uma festa sempre vai ter o quê? As suas comidas específicas, um salgadinho, de repente um caldo. Né? E tem que ter o quê? Toda festa tem que ter o quê, irmãos? Bolo. Né? Se não tiver bolo, não é festa. Tem que ter bolo, né, irmãos? Então, a comida, o bolo, marca, né? É a marca registrada de um aniversário. Às vezes pode não ter muita coisa. Eles falam o quê? Não, pode ir lá, mas vai ser só um bolinho. Porque o bolinho é a marca do aniversário, né? Na ceia de Natal, a gente faz as comidas mais gostosas que a gente consegue imaginar, que a gente consegue comprar. A gente tenta comprar do bom e do melhor, para a gente ter uma ceia boa dentro da nossa casa, né? Para que todos possam comer bem. E obviamente Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe do valor e do prazer da comida. Por isso mesmo Ele usou a comida como principal elemento para que o povo se lembrasse da dureza da escravidão no Egito. Imagine, irmãos, você interromper uma semana inteira das suas refeições para comer apenas um pão seco, sem sal, sem sabor, que ele era composto apenas de quê? De farinha de trigo e água, e eles eram misturados rapidamente. Lembra lá que ele fala, faça rapidamente, faça rapidamente. Por quê? Você misturou a farinha de trigo e a água, naturalmente ela fermenta. Se você deixar ela ali, naturalmente ela vai fermentar. Então todo o processo de se fazer o pão sem fermento, o pão ácido, ele não durava mais de 18 minutos. De bater a massa até o forno. Então eles batiam a massa imediatamente com a massa, misturavam a água e a farinha, imediatamente essa massa era criticada, era furada para também não dar bolha, para não fermentar, e imediatamente ela colocada no forno, para que não houvesse a possibilidade de acontecer nenhuma fermentação natural. Então era imediato. Por isso que Deus falou, façam apressadamente. Não é porque tinha que comer com pressa, é exatamente para que o pão não fermentasse. Então imagine um pão seco, não podia botar sal, não podia botar nenhum tempero, farinha de trigo e água. Sem nenhuma fermentação, sem um pão, né? E você comendo uma semana esse pão com o cordeiro temperado nas ervas amargas. Não era um cordeiro delicioso, era um cordeiro temperado com ervas amargas. E durante uma semana o povo comia isso. Esse pão era só isso. Então, irmãos, imagine como isso afetava o dia a dia do povo. Era completamente intencional da parte de Deus isso. Porque nada afeta mais o nosso humor, meus irmãos, do que mexer com a nossa alimentação. Nada afeta mais o nosso humor do que a gente com fome. A gente, né, não faz nada de ficar irritado muito facilmente. Ou sem a gente poder comer uma coisa gostosa, né? Às vezes é assim, agora na descansa. Poxa, que uma coisa gostosa. Aí não tem um biscoito recheado, irmãos. Aí você pensa assim, poxa, eu tenho um biscoito recheado aqui, eu não consigo nada. Então quando tem aquilo que você não gosta, você já deixou lá no armário, porque que você comprou um dia e não quer mais discutir aquele negócio. Aí você pensa assim, não, isso aí não. Porque às vezes a gente tem esse desejo, né, irmão? A comida é isso. O que Deus queria fazer com a Páscoa era exatamente isso. Forçar o povo a se lembrar e a perpetuar de geração em geração o significado da libertação da escravidão. Então, além da Páscoa, né, Deus, então, essa é a questão do pão.
foi colocado aqui. Mas além disso, o texto também fala sobre uma outra ordenança, um outro costume que Deus ensinou ao povo, que o povo deveria entregar todo o primogênito, todo o primeiro filho homem, deveria ser entregue a Deus. E também, não só isso, mas todo o primeiro gado macho também deveria ser entregue a Deus. Todo o bezerro ou jumentinho que nascesse deveria ser entregue, o primeiro, né? Deveria ser entregue a Deus. E aí estabelece então, né, que para resgatar um filho, preste atenção, irmãos, para você resgatar um filho, ou para você resgatar o bezerro, o jumento, deveria então ser sacrificado no lugar dele um cordeiro. Então o que ele quis dizer com isso? Quando ele fala assim, olha, todo primeiro filho que nascer é meu, não é teu. Se você quiser resgatar esse filho, ou seja, se você quiser esse filho de volta para você tem que sacrificar um cordeiro. Igualmente também, todo o primeiro filho do gado é de Deus, deveria ser sacrificado. Mas se você quiser resgatar esse bezerro, esse jumento, você pode então oferecer um cordeiro no lugar dele. Então é isso que a gente está ensinando aí. Então, irmãos, como Deus está estabelecendo então, né, que esse sacrifício desse cordeiro, né, como a gente bem sabe, ele vai lembrar de que dos primogênitos que foram mortos e dos primogênitos dos judeus que ficaram vivos. A gente sabe que tudo isso vai culminar lá em Jesus, né? O Cordeiro Santo de Deus que veio para morrer em nosso lugar. Mas Deus já está ensinando de geração em geração o preço que foi pago para a libertação do Egito, do povo do Egito, foi o preço de sangue. Sangue de todo o primogênito egípcio, sangue de toda a primeira cria do gado egípcio, foi os que morreram naquela noite. Então, essa lei foi instituída para que, como o próprio texto fala, para que quando os filhos perguntassem por que tem que fazer isso, por que tem que matar o cordeiro, eles pudessem explicar. O cordeiro morre no lugar do primogênito, porque lá no Egito, os cordeiros, o gado e o primogênito do Egito foi morto para que nós pudéssemos sair ilesos. A ira do Senhor não veio sobre nós, veio sobre eles. Então, Deus está ensinando ao povo que Ele os tirou de uma condição terrível, e Deus também está ensinando um preço altíssimo que foi pago para que eles pudessem sair do Egito. Então, irmãos, mais para frente a gente sabe, né, quando Jesus vem a esse mundo, Ele vai inaugurar então uma nova aliança, Ele vai estabelecer uma nova lei, né, um novo memorial, que é a ceia do Senhor. E na ceia a gente vê então, né, refletidos alguns aspectos disso que Deus fez lá atrás, esses memoriais e costumes dos judeus, né? A ceia, mais uma vez, vai utilizar qual elemento para nos chamar a atenção? A comida. Não é isso, irmãos? A ceia usa os alimentos para nos chamar a atenção. Assim como Deus usou os pães sem fermento lá, Jesus estabeleceu o pão e o cálice. O pão para retratar o corpo que foi amassado, maltratado em nosso favor, e o cálice para representar o quê? O sangue que foi derramado. Então a gente vê mais uma vez o próprio Deus estabelecendo aí um memorial, um costume, para nos ensinar, né, para que fosse passado de geração em geração, não apenas o ensinamento, irmãos, mas toda uma experiência que o judeu tinha quando comia a Páscoa. Ele experimentava, não era muito mais do que alguém contava a história. Quando ele comia aquele pão sem fermento, aquilo causava nele uma emoção, um sentimento, uma impressão. Assim também, a ceia do Senhor causa em nós a mesma coisa, não é? Nós não cremos, irmãos, que aquele pão vivo, o corpo de Cristo, não é nada disso. Mas quando nós comemos e mastigamos aquele pão,
Você não sente uma coisa? Você não sente como se você mesmo estivesse mastigando assim, maltratando Jesus? Eu me sinto assim. Esse é o efeito que eu sinto quando estou comendo aquele pão. Eu sei que eu estou só comendo um pão. Eu sei que eu estou só comendo um pão porque o verdadeiro pão do céu foi triturado há 2000 anos atrás. E eu como esse pão com gratidão porque eu sei que eu só preciso comer um pão. Mas esse pão tem significado para mim. A comida. O cálice é a mesma coisa. Nós não estamos tomando o sangue de Jesus. Mas quando nós tomamos aquele líquido, isso também causa em nós um sentimento. O líquido que foi derramado na cruz foi o sangue de Cristo. Então não é à toa que a ceia utiliza o pão. Jesus deixa isso bem claro. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que começa e memória de mim. Esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Então não se torna carne, não se torna sangue, mas o alimento nos dá uma sensação diferente. Se eu simplesmente chegasse aqui, e pregasse, olha irmãos, hoje é a ceia espiritual. Receba o pão, lembre do sangue de Jesus. Não é igual, irmãos? Não é a mesma coisa. Então Deus utiliza o alimento, porque Ele sabe que isso nos impacta. Então envolver esses alimentos, Deus está aí muito sabiamente, usando os sentidos mais básicos do ser humano, como chama? O paladar, o humor, e é tudo isso, a comida mexe com tudo isso, Então, nós precisamos, irmãos, por isso que outro dia Estevão, estava aqui na hora da ceia, e ele pôde pegar a ceia. E eu falei, não, você não pode pegar a ceia. Neste momento, não. Porque naquele momento, aquele pão e aquele cálice, eles são algo especial. Eles são um memorial, é algo solene. Então ele não pode tomar. Por quê? Porque a intenção de Jesus ao nos ensinar a ceia foi que a gente passasse de geração em geração o que aquilo significa. Assim como lá, Deus criou a parte de Deus para que de geração em geração fosse explicado, contada a história. Então, se eu deixo eles tomarem a ceia, assim de brincadeira, eles não vão entender o que aquilo significa. E a intenção da ceia é o quê? Como estava falando, proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. E é isso que nós fazemos então. Então, a ceia é a nossa nova Páscoa, E aí, então é isso, irmão. Essa primeira parte é isso. Deus usa esses elementos para nos ensinar. Agora, de versículos 17 ao 22. Êxodo 13, versículos 17 a 22. Agora entra um outro assunto, tá bom? Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que, em caso de guerra, não desanimem e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha a informação, tá? Essa informação aí. Não está aí à toa. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Que coisa, irmãos? Eu não vou entrar nesse versículo, mas não é uma coisa interessante. 400 anos depois, por aí mais ou menos, que José já havia sido governador do Egito lá no início, ainda havia essa memória. Os ossos de José estavam guardados lá e foi obedecido esse pedido dele, porque ele lá atrás disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. 20. Os israelitas partiram do Sucote e acamparam em Etam, na fronteira com o deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A
coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, irmãos, dentro dessa segunda parte aqui do capítulo 13, né, esse trecho vai nos mostrar como Deus guia o seu povo com sabedoria e como os caminhos do Senhor são melhores que os nossos caminhos, irmãos. Primeiramente, Moisés vai relatar aí que Deus evitou o caminho mais curto, porque ele sabia que o povo ainda não estava pronto para guerrear. Ele sabia que o povo não estava pronto para enfrentar os filisteus. Filisteus, lembra os filisteus? Quem era mais muito lá na frente, né, irmãos? Muito lá na frente. Quem é que era o grande lutador dos filisteus? Golias, né? Golias era o grande lutador. Davi lutou contra Golias, porque até lá, já no reino de Davi, os filisteus ainda estavam, o povo de Israel estava com medo. Imagina agora, né, saindo do Egito, Deus sabia disso. Então, Deus sabia que eles não estavam prontos com a guerra com os filisteus. Mesmo Moisés informando, e aí eu falo, aguarde essa informação, porque Moisés falou o quê? Que eles saíram do Egito prontos para lutar. Ele não colocou essa informação aí à toa, irmãos. Não. Isso me faz pensar, irmãos, né? Eles podiam ter saído prontos para lutar, mas Deus sabia melhor que eles não estavam prontos para lutar. Isso me faz pensar, irmãos, por que vale a pena nós pedirmos a Deus orientação e direção antes de qualquer decisão, antes de tomar qualquer caminho. Muitas vezes a gente pode se sentir pronto para enfrentar o que for, mas Deus sabe mais do que nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando a gente coloca a nossa vida debaixo da direção dele, ele vai nos guiar para longe de batalhas que nós achamos que estamos prontos para enfrentar, mas que ele sabe que ainda não é o tempo. Estão entendendo, irmãos? Então essa informação de que o povo saiu pronto para lutar, isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes você se acha pronto, você está assim, não, eu estou cheio de espírito, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas Deus que sabe se você realmente está cheio bastante, Deus que sabe se você já está preparado, fortalecido bastante para enfrentar aquela situação, para assumir aquele ministério, porque é muito mais do que só motivação. O povo saiu motivado, pronto para lutar, mas eles não tinham experiência. Então Deus sabe disso, e nós temos que estar atentos, irmãos. Vale a pena confiar na direção de Deus, porque Ele sabe mais do que nós, Ele tem a visão maior do que a nossa, Ele vê na frente, Ele sabe, irmãos, onde nós somos fortes, e Ele sabe onde nós somos fracos. Então, por isso mesmo, Ele pode nos proteger de entrar em guerras que nós não estamos preparados para vencer, que só vamos desanimar, porque o medo dele é o quê? Se o povo chegar lá e tentar lutar na sua própria força, eles vão desanimar, eles vão ver o inimigo e vão se assustar. Tanto é verdade isso, irmãos, que muitos anos depois, né, quando eles chegam lá na beira lá da cidade primitiva, vão os 12. Quantos voltaram corajosos querendo invadir a cidade? 2. E 10? Não, são gigantes. Vai chegar nessa parte, né? Deus sabia que o povo era muito pomposo, mas que na hora mesmo, vamos ver, o povo não era tudo isso. Então, meus irmãos, às vezes, preste atenção nisso, às vezes pode parecer que Deus está nos guiando pelo caminho mais longo, mas se for o caso, tenha paciência, porque o atalho da impaciência, olha essa frase aqui, o atalho da impaciência humana nunca será melhor do que o contorno vindo da sabedoria de Deus. O atalho da sabedoria humana nunca será melhor do que o contorno da sabedoria de Deus. Isso para a gente é muito importante, irmãos. Eu nem tinha pensado nisso, isso veio agora aqui no meu coração, agora na minha mente. Porque às vezes a gente pensa assim, pastor, por que a igreja não cresce?
Poxa, a igreja está tão bonita, a igreja, né? Por que a igreja não cresce? Meus irmãos, às vezes, nós queremos colocar os burros na frente, como é que é o negócio? O carro na frente dos bois, não é isso? Mas às vezes Deus sabe que não, talvez a igreja não esteja preparada para o que ela vai enfrentar. E talvez Deus queira trabalhar a igreja, Deus queira trabalhar os corações e preparar essa igreja. Meus irmãos, vocês já pensaram mesmo nisso? Se daqui a um mês essa igreja está aqui cheia de pessoas não crentes, pessoas que vêm com cheiro de cigarro, pessoas que vêm com cheiro de bebida, talvez, do jeito que vierem. Eu me pergunto, será que a igreja está preparada para isso? Para receber essas pessoas? Para entender que essas pessoas estão vindo e não conhecem nada de igreja, não conhecem nada de louvor e de reverência? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas com amor e não com olhar torto? Está entendendo? Então, às vezes, nós precisamos estar atentos, irmãos, porque Deus ele nos preparar para enfrentar as lutas espirituais. Né? Jesus comentou isso todo dia, né? Então, irmãos, às vezes não adianta a gente querer pegar atalhos, né? Se nós não estamos prontos para aquilo que Deus ainda não é o tempo. Por último, então, esse capítulo. Som, alô, está melhor, né? Por último, então, irmãos, esse capítulo vai nos trazer uma revelação de como Deus guiava o seu povo no deserto. Muito conhecida esse fato, né? De dia, uma coluna de nuvem, talvez um redemoinho, provavelmente, não assim, algo tipo um redemoinho, né? À noite, uma coluna de fogo. Primeiramente, irmãos, que visão maravilhosa, né? Como devia ser impressionante você ter uma coluna de nuvem ali durante o dia e à noite, então, melhor ainda, né? Devia ser mais espetacular uma coluna de fogo, assim, imagina rodando assim, né? Um redemoinho de fogo, assim. Você imagina algo assim, né? Guiando o povo. Realmente vai ser algo maravilhoso, irmãos. Mas o que realmente importava de tudo isso não era a maravilha do sinal, mas a importância da liderança de Deus sobre o seu povo. Vou repetir, irmãos. O que realmente importava nisso tudo não era a maravilha do sinal, o aspecto do sinal. O que realmente importava era a liderança de Deus sobre o povo. Sem essa direção de Deus, o povo rapidamente se perderia no deserto, irmãos. Rapidamente. Iriam ficar vagando, sem rumo, perdidos pelo deserto. Até a comida acabar, a água acabar e eles iriam comer. Embora, né, nós não tenhamos uma coluna hoje de nuvem, nem de fogo diante de nós, e aí você talvez fique com inveja do povo. Nós temos algo que qualquer israelita podia apenas sonhar em ter. Porque nós temos a habitação do Espírito Santo em cada um de nós. Aquela coluna de nuvem de fogo, ela não está mais à nossa frente, ela está dentro de cada um de nós. Então, irmãos, Deus usa o seu Santo Espírito para nos dirigir, para nos proteger, nos orientar no caminho que nós devemos andar. Ele toca a nossa alma, fala conosco através do seu Espírito. Então, assim como o povo precisava seguir aquelas
através de enchermos a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez eu falo, a beleza, a importância não está no aspecto do sinal, a beleza está na função do sinal. Você pode não ter uma coluna de fogo maravilhosa, esplendorosa na sua frente hoje, mas você tem a direção, o que importa, continua. Eles tinham uma coluna de fogo porque eles não tinham o Espírito Santo. A gente sabe que só um ou outro era ungido para receber o Espírito Santo naquela época. Mas, com Cristo, o Espírito Santo veio sobre toda a carne de Pentecostes, foi aquele derramamento, o cumprimento da promessa, derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, irmãos, quando a Júlia falou aqui no domingo, antes da oração, eu sei que Deus falou com ela, porque é assim mesmo que o Espírito Santo fala com a gente, irmãos. É quando a gente está simplesmente buscando, como ela falou, no ônibus, que seja. Quando você está buscando, às vezes sem mesmo ter nenhuma intenção clara de buscar aquilo ou determinada coisa que Deus vai fazer, você está só buscando o Senhor, adorando, orando. E naquele momento, o Espírito Santo, de alguma maneira, faz arder no seu coração uma palavra específica ou uma mensagem específica que você sente claramente uma direção do Espírito Santo. Não precisa ter coluna de fogo, não precisa ter coluna de fumaça, mas o Espírito Santo faz o seu coração arder de uma forma muito especial e não precisa nem ter uma voz audível. Eu nunca ouvi uma voz audível, mas eu já ouvi claramente o Espírito Santo me orientando. Mas, irmãos, isso só vem quando você está buscando o direcionamento, quando você está buscando uma vida de oração com Deus. É no particular, é no tete-a-tete, você com Deus. Não é na oração de 5 minutos, não é, irmãos. Esse tipo de coisa, direcionamento, não vem na oração de 5 minutos. Se a oração de 5 minutos é tudo que você está fazendo com Deus, você vai receber migalhas, mas não a direção, não a coluna de fogo. Você vai receber uma brisa, talvez, mas não a voz verdadeira do Espírito Santo, bem clara. E eu digo isso por experiência própria, irmãos. Todas as vezes que eu busco o Senhor com diligência, Deus fala. Mas quando a gente se deixa levar pelas coisas do dia a dia e faz aquelas orações corriqueiras, a gente tem um relacionamento com Deus, mas não é nem um décimo. Então, eu encorajo os irmãos. O irmão trabalha muito. Separe que seja um dia da semana para você passar 1 hora ou 1h30 de oração. Aí você vai passar assim, mas pastor, é muito tempo. Não é não, irmãos. Se desafia a fazer isso, você pensa, não vai ter assunto para a minha oração. Olha, irmão, vai vindo tudo na sua cabeça. E sabe o que é a coisa mais interessante? Você, quando ora muito e busca muito, talvez você passe 10% daquela oração falando sobre você e Deus. 90% é sobre muitas outras pessoas, não tem nada a ver isso com você. Mas Deus vai mostrando, e Deus vai falando, e Deus vai tocando. E a Júlia buscou, e Deus tocou no coração dela. Por que eu não interrompi a Júlia de falar nada aqui? Tem pastores que talvez fariam isso. Não, vai lá e pronto. Porque eu não creio, irmãos, que Deus falou no coração dela. E domingo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por isso que eu falo que toda a igreja aqui no domingo, que é uma pregação voltada para toda a igreja. Eu creio que Deus agiu no coração dela. Quem sou eu para impedir o que Deus falou com ela? Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa coisa de sentir no meu coração, né? Você tem que tomar cuidado, porque muita gente faz muita bobagem aí, dizendo que Deus colocou no meu coração. Mas eu tinha certeza que o que a Júlia falou ali foi algo sincero do coração dela. Então, irmãos, nós precisamos buscar dessa maneira. Nós não temos coluna de fogo, nós não temos
do Espírito, o fogo, não é mais visível, ele é espiritual. Então, quando o vento do Espírito Santo bate, você sente ele te levar a algum lugar. Quando o fogo arde, você sente uma confirmação, um direcionamento de Deus no seu coração. Então, nós temos algo muito maior e melhor, irmãos, do que uma coluna sobrenatural física aqui. Nós temos o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então, irmãos, que nós possamos estar atentos ao vento e ao fogo do Espírito Santo, que querem falar no nosso coração, que nós possamos estar buscando o Senhor, que nós possamos estar confiando na direção que Deus nos dá, é melhor do que a nossa. Se Deus te fizer, às vezes você pensa assim, poxa, eu estou tentando alcançar um tal objetivo e parece que não acontece. Eu estou colocando isso diante de Deus e parece que não acontece. Meus irmãos, entregue ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fala, não disse o tempo. Ele não falou assim, ele vai fazer agora. Não é isso que esse versículo fala. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar significa o quê? Se render. Render ao Senhor o seu caminho. Se rende ao Senhor. Né? Tem uma brincadeira que o pessoal faz assim, né? Que você fica. Já viu isso? O pessoal faz isso em coisa de motivação, assim, né? Até tem igreja que faz isso. Nunca faria isso aqui. Ficam alguns irmãos assim, né? Com a mão assim. Aí o irmãozinho fica de costas assim e fala, se joga. Aí o irmão se joga, você já viu isso? Se joga e as pessoas seguram, né? A intenção disso é o quê? É você fazer, eu vou confiar que os irmãos vão me segurar. E você se joga assim, né? O exercício é isso, é trabalhar a confiança. Nós não precisamos fazer esse exercício, irmãos. Mas nós vamos exercer na nossa mente esse se render ao Senhor, é entregar ao Senhor os nossos caminhos. E saber que às vezes Ele vai nos fazer pegar um desvio assim, grande, mas porque Ele sabe que a gente não está preparado para passar por aqui. A gente precisa andar pelo deserto. E o deserto, aí já dá outra pregação, né, irmãos? Vamos entrar nisso não. Começar a falar sobre andar no deserto, a gente vai começar a fazer outra pregação aqui, não é o texto de hoje, tá bom? Mas o texto diz, né, que fez eles andarem lá, né, um caminho maior até o Mar Vermelho. Mas a gente vai ver mais para frente que o caminho maior de Deus também separa e coisas maravilhosas. Deus não nos leva para um caminho maior e nos abandona lá não. Ele vai continuar mostrando o seu poder. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Como nós aprendemos, Senhor, com a tua palavra, como ela é rica, Senhor. Mesmo no nosso pensamento, nós podemos aprender tanto sobre o Senhor, sobre quem tu és. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos com a tua palavra, pelo Espírito Santo que nos orienta, Pai. E o meu desejo, Pai, o meu pedido, Pai, é que nós possamos colocar em prática, Senhor, isso que nós lemos aqui, refletimos, confiar em Ti, Senhor, sempre nos lembrarmos do preço que foi pago para que nós aqui estivéssemos, de onde nós fomos tirados, Senhor, da escravidão, do pecado, e que nós possamos seguir sempre no caminho que o Teu Espírito nos guiar, que possamos buscar o Teu Espírito de verdade, Senhor. Nos rendermos aos Seus pés, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e pedir a Ti a direção. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos terminar cantando, vamos cantar essa música, né, que fala: por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Amém? Que Ele seja o sol para nos guiar. Som.
o som. Vamos ficar de pé, irmãos?
Obrigado, Deus, porque tu és um Deus bom o tempo todo, Senhor. Desde lá do Egito tu és bom, Senhor. Desde Adão tu és bom, Senhor. Desde antes de nos criar, o Senhor já era bom. O Senhor é eternamente bom, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque essa bondade chegou até nós. E ela foi dada prova, Senhor, naquela cruz, onde Jesus Cristo deu sua vida, Senhor, para nos resgatar da escravidão e nos guiar, Senhor, até as nações celestiais, até a terra que emana leite e mel, Senhor, onde nós um dia estaremos, Senhor, junto contigo, Deus, na glória, Pai, onde verdadeiramente ali encontraremos, Pai, o nosso refúgio, Senhor, a tua presença constante e eterna, Pai. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a aprender cada dia mais e mais de ti, Senhor. É entender, Pai, que sem ti nós não somos nada, nós não temos nada, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Então, como nós cantamos agora, Senhor, nos rendemos aos seus pés, Senhor. E dizemos, Pai, nós precisamos de ti para viver, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, Pai, dizendo, Pai, nos rendemos, Pai, entregamos tudo que temos, tudo que somos aos teus pés. E, Senhor, que essa semana que temos até domingo, Pai, que seja uma semana, Senhor, transformada pelo teu Santo Espírito, Pai. Se alguém chegou aqui hoje, Pai, com seu coração abatido, Deus, que saia daqui encorajado, Senhor. Que saia daqui, Senhor, sabendo que o Senhor nos guia, não às vezes nos caminhos que nós queremos, mas nos caminhos que o Senhor sabe que são melhores, Pai. Então, dá-nos paciência, dá-nos, Senhor, entendimento da tua vontade, dá-nos, Senhor, vontade de te buscar, Senhor, além dos 5 minutos, Senhor, mas mais profundo, Senhor. Como foi falado aqui no domingo, Senhor, algo mais profundo que o Senhor espera de nós. Então nos ajude, Pai. Eu quero, Senhor, agora colocar diante de ti, Senhor, pedidos que possam haver nos corações dos irmãos aqui essa noite. O Senhor esteja recebendo agora, Senhor, sonda cada coração, sonda, Senhor, cada necessidade. Tu sabes o que cada um que está aqui hoje precisa de ti, Senhor. Então, Senhor, vai a cada coração, a cada lar. O Senhor possa estar falando com cada um, Senhor, de uma maneira especial. Quero, Senhor, mais uma vez pedir, Senhor, pelo pastor Érico, Senhor. Obrigado, Pai, pelo domingo. Eu tive notícias, Senhor, encorajadoras da irmã Érica. Então, as nossas orações continuam firmes por eles. Que nós confiamos no Deus que pode todas as coisas. Quero colocar também diante de ti, Senhor, pelo irmã Eliane, embora ela não esteja aqui, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo o pedido dela, Senhor, pelo seu filho, para que a situação lá na casa dele, Senhor, possa ser revertida e ele possa voltar a ter luz, mais da sua família. E, Pai, todos os demais pedidos, Senhor, possam ter sido feitos aqui em cada oração. Atende, Senhor, segundo o teu querido, Pai. E agora, Deus, eu te peço, Senhor, que o teu amor, Pai, que a graça do teu Filho Jesus e que as consolações e a direção do teu Santo Espírito, Pai, sejam com todos nós reunidos aqui essa noite, com todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Nós dizemos amém, irmãos. Domingo eu não falo mais sobre o almoço, que foi um sucesso. Eu falo domingo, tá bom? Eu quero